Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre 3 acontecimentos que João viu e que ficou registado no Evangelho que ele escreveu. E acontecimentos esses que o impressionaram de veras. E ele, depois de tão impressionado que ficou, ele disse: eu vi, e testifica claramente que viu, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós, no último estudo, nós consideramos que ele viu o Espírito Santo a descer e a repousar sobre Jesus na forma de uma pomba. Ele ficou impressionado com isso e ele disse: eu vi para que creiais que ele é o Filho de Deus. Hoje vamos considerar o segundo facto, o segundo acontecimento que ele viu e que também o impressionou. Então, vamos ler em João capítulo 19, Evangelho, versículo 31 ao versículo 37. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Quebrassem as pernas aos 3 crucificados, Jesus no meio e 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo, outra versão diz, imediatamente, jorrou, saiu sangue e água. Aquilo que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Aqui está como João ficou impressionado ao ver que do lado, logo saiu sangue e água, do lado do Senhor Jesus. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Porquê é que João ficou impressionado? Ele ficou impressionado quando o soldado romano com a lança furou o lado do Senhor Jesus e logo saiu sangue e água. Com uma morte, o coração deixa de bater, as artérias colapsam, o sangue coagula, deixa de fluir. Mas no caso de Jesus, caso único, singular, ímpar, quando furou o lado, jorrou sangue e água. Algo fora daquilo que João estava habituado a ver. Os médicos hoje podem dar uma explicação científica, dizendo, por exemplo, que muito provavelmente uma das possibilidades é ter havido uma ruptura do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. E que também, eventualmente, a lança tenha atingido a pleura e saiu líquido pleural. Tudo isto é possível, mas não deixa de ser válido o facto de João ter ficado impressionado como saiu imediatamente sangue e água do lado do Senhor Jesus. Porquê é que o soldado romano traspassou o lado do Senhor Jesus? Porque era sábado de Páscoa, e era um dia muito importante para os judeus. E aqueles que eram crucificados, por regra, demoravam um tempo a morrer. Às vezes, aquela agonia, aquele suplício durava 2, 3 dias. Podia-se dizer que eles não morriam. Antes, eles iam morrendo. E João ficou melhor. E os soldados ficaram surpreendidos, porque quando chegaram junto de Jesus, ele já estava morto, porque tinham a intenção de lhe quebrar as pernas. Coisa que já tinham feito aos 2 salteadores. Porquê quebrar as pernas? Quebrar as pernas pelo seguinte. O ramo vertical da cruz tinha, junto aos pés daqueles que eram crucificados, tinha uma espécie de patilha de apoio, onde eles apoiavam os pés por necessidade. Devido à posição do crucificado, os músculos abdominais começavam a ter uma fraqueza para se contraírem. E, devido à ação da gravidade, eles iam sentindo falta de ar, dificuldade em respirar. E então apoiavam-se naquela patilha, endireitavam-se um pouco mais, inspiravam profundamente
expiravam e era mais uma golfada de ar que prolongava o tempo de vida, mas também o tempo de agonia. Ora, os soldados com as pernas quebradas não se podiam apoiar e morriam por asfixia. E o soldado romano, para se certificar que Jesus estava mesmo morto, ele então perfurou o seu lado. Só que, não de uma forma consciente e na sua ignorância, ele não fugiu ao controle do Senhor sobre todas as coisas. O Deus soberano usa até as coisas que não são para confundir as que são e para que a sua palavra se cumpra. Ele foi traspassado. E o profeta Isaías, 700 anos antes, tinha profetizado dizendo assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi traspassado. E o profeta Zacarias também fez uma referência a isto. No capítulo 13, versículo 6, nós lemos que quando Jesus vier, quando o Messias voltar, que é o Senhor Jesus, se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Traspassaram-me as mãos e os pés, traspassaram-lhe o lado. E o que está visível são as mãos. E as marcas dos cravos ainda lá estão. E então as pessoas vão ver aquilo. E vão perguntar: que feridas são essas? E Jesus dará esta resposta: estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E isto vai desencadear um processo glorioso para a nação de Israel. Zacarias, um pouco mais atrás no capítulo 12, versículo 10, diz assim: e sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Reparem, olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. E nós lemos que este pranto não é apenas um choro condoído, não. É um choro de verdadeiro arrependimento e de reconhecimento que aquele que eles traspassaram era o seu Messias, o Senhor Jesus, com as marcas de ter sido sujeito à crucificação. Quando ele mostrar que foi traspassado por causa das iniquidades deles também, eles vão reconhecer em Jesus o seu Messias, vão se arrepender. E isto vai dar origem a essa série de acontecimentos que vão acabar na glória do reino que Israel irá usufruir, o remanescente fiel que irá entrar nesse reino. Isaías tinha feito uma pergunta: nascerá uma nação num só dia? Aparentemente isso é impossível. Estamos a falar aqui de nascimento espiritual. E Ezequiel, referindo-se a este tempo, em que Israel vai reconhecer Cristo como o seu Messias, vai prantear, vai chorar de arrependimento por aquele que eles tinham crucificado. Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 26, nós lemos: dar-vos-ei coração novo, diz o Senhor, e porei dentro de vós espírito novo, referindo-se à nação de Israel. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. E por isso habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Agora o Senhor diz à nação, devido à sua incredulidade: ló a mim, já não sois meu povo. Mas voltarão a ser povo de Deus quando chorarem, quando prantearam aquele que um dia traspassaram. E vão entrar no reino de 1000 anos. E nós também iremos reinar, porque nós já olhamos um dia, com a nossa conversão, já olhamos para aquele que foi traspassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, o Senhor Jesus. Aquele que vai ser e vai reinar sobre a terra como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós reinaremos com Ele. Louvado seja o Senhor por isso.
Amém.